Conhece o termo corrida de rato? Aquela sensação que a gente trabalha, por mais que a gente ganhe mais, a gente nunca consegue sair do lugar. Parece que todo o dinheiro que entra já tem um destino, já tem coisa pra pagar. É isso a corrida de ratos. Mas e se eu te disser que dá pra sair disso? Eu consegui e todo mundo consegue. Afinal, será que o problema tá nesse sistema de emprego, de sociedade capitalista que a gente vive? Ou na maneira que nós mesmos fomos ensinados a como lidar com o dinheiro? Qual que é a sua opinião? Para discutir como sair da corrida de rato, eu quero me basear e apresentar para vocês algum conselho desse clássico aqui, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, mas também das minhas experiências pessoais. Eu troquei um estilo de vida maluco em São Paulo, morava na Faria Lima, trabalhava na Faria Lima, morava em Moema, que é um bairro caro. Tô levando um estilo de vida muito mais simples. O conceito de corrida de ratos, do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que a maioria das pessoas fica nessa corridinha interminável, ganha dinheiro, gasta e fica presa em dívidas e outras obrigações financeiras. E o problema é que quanto mais essas pessoas ganham, mais elas gastam. Eu mesmo passei por isso, cara. Eu morei em São Paulo, tinha um custo de vida altíssimo, sempre corria atrás de mais, e por mais que eu corresse atrás de mais e conseguisse, tive algumas promoções no emprego, né? Eu fui economista de banco, né? Trabalhava em departamento macroeconômico de banco de investimento. Eu via que eu gastava cada vez mais. Era o apartamento que eu me mudei, que era mais caro, carro que eu mantinha, que era caríssimo, estacionamento que eu tinha que pagar. Aí eu percebi que eu não precisava de tudo aquilo pra me sentir, pra viver bem. Ao contrário, eu comecei a ficar cada vez pior, porque a gente fica nesse lifestyle de comprar as coisas pra impressionar os outros, e não porque aquelas coisas fazem bem pra gente de verdade. Aquilo acaba trazendo uma felicidade falsa que logo passa e a gente tá com um custo de vida cada vez mais alto, porque não é só o custo de comprar, é o custo de manter também que vai se elevando. Afinal, se você tem uma caminhonete 4x4, trocar os pneus dela é muito mais caro do que do Moninho 94, né? Então é o custo de aquisição e o custo de manutenção. Você já se sentiu assim? Trabalha cada vez mais e não consegue ficar em paz com você mesmo, principalmente não consegue arrumar folga financeira que achou que ia ter. E aí o Robert Kiyosaki traz algumas lições muito legais. A primeira coisa é entender que o problema não tá exatamente em quanto você ganha, mas do quanto você sabe sobre dinheiro. Eu sei que a realidade do Brasil é de coisas caras, tudo aqui é muito caro, e o salário em média do brasileiro é baixo. Mas o autor do livro, ele fala que a gente tem que investir nosso tempo, nossa energia, talvez até algum dinheirinho em aprender mais sobre finanças. Ele explica que uma das maiores diferenças entre os ricos e os pobres é justamente ter educação financeira. As escolas, elas ensinam as pessoas a serem bons funcionários, bons empregados, mas não ensina como construir e administrar o dinheiro. E a educação financeira é essencial para tudo isso e pra gente ter autonomia, independência financeira. Independência financeira não é só parar de trabalhar e viver de renda e se aposentar, não. É ter autonomia de escolhas, decisões sobre a própria vida. Ah, eu sou o Cezito Esperante, se você não me conhece. Esse é o canal Economy, que é a tradução dos investimentos. E aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples todo dia. Então não sei o que você tá fazendo, que você ainda não tá inscrito aqui no canal. Segunda lição super importante do livro, ele fala que o que gera um abismo entre os ricos e os pobres é que os ricos, eles adquirem patrimônios ativos que geram renda. Enquanto a galera que vai ficar na pobreza por muito tempo até aprender isso, eles compram passivos que só geram despesas. É óbvio que a gente precisa ter alguns passivos. Se você precisa de um carro, esse carro vai te gerar despesa, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque os ativos são coisas que colocam mais dinheiro no nosso bolso, que gera receita em vez de te dar despesa, que são coisas dos passivos que tiram dinheiro do nosso bolso. Dívida, carro é um excelente exemplo. Quão caro ele é e quanto ele se desvaloriza e quanto ele gera de gasto. Tá enriquecendo aos olhos dos outros, mas está cada vez mais escravo e preso nessa corridinha de ratos que traz uma agonia louca, que se alguma vírgula dá errado, você perde seu patrimônio, você perde a sua paz, você arranca os cabelos, perde sua saúde e sua paz espiritual e mental. O que o autor, o Kiyosaki, fala, ele acha que a gente tem que se concentrar, então, em adquirir mais ativos e diminuir pro mínimo possível os passivos. Dos ativos que eu domino, que eu acho que já tem uma estrutura sólida, institucional, de camadas de segurança para o investidor, desde o pequeno ao grande, Tesouro Direto. Tem vários investimentos do Tesouro Direto diferentes. Em cada uma das categorias são os mais seguros do Brasil. Tesouro Selic perfeito para reserva de emergência, pode sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser, nunca dá prejuízo. Tem o Tesouro Prefixado, que você sabe exatamente quando você vai sacar no fim. Tem o Tesouro IPCA, que rende sempre acima da inflação. Se a inflação for 10, ele vai render 10, mas o bônus, que hoje está em mais de 6,5% ao ano, vai render então 16,5% ao ano.
ano, é coisa pra caramba. Tem o Tesouro Renda Mais, que é um tesouro IPCA com uma estrutura diferente, pra você ter uma renda durante 20 anos, uma renda mensal também corrigida pela inflação. Mas ainda tem os CDBs, as LCIs e LCAs que são isentas de imposto de renda, que tem a mesma lógica do Tesouro Direto, só que são emitidas por bancos. Saindo desses investimentos, assim, eu tô passando muito rápido, mas tem tudo aqui no canal, vídeo falando sobre disso. Tem os fundos imobiliários, tem as ações que pagam dividendos periódicos também isentos de imposto de renda, enfim. Outra lição do Kiyosaki no Pai Rico, Pai Pobre: reduzir o estilo de vida. O Kiyosaki fala que as pessoas ricas têm uma mentalidade de criar dinheiro através de investimentos e de negócios, e as pessoas mais pobres, inclusive as de classe média, que é o que ele fala aqui no livro dele, elas estão mais preocupadas em encontrar segurança financeira através do emprego. Eu mesmo, acho super útil ser CLT. Eu desisti disso, mas foi por outros motivos, que eu tinha o sonho de levar a educação financeira através do Economic. Mas eu acho que é uma reflexão importante. Ele fala que muita gente que é CLT, às vezes cai nessa corrida de rato e se esquece de construir riqueza por trás de uma falsa sensação de estabilidade. Mas levar um estilo de vida mais simples, embora também tenha o seu desafio de mudança de estilo de vida, não depende de como é a loucura do que está acontecendo no Brasil, política, economia, nada disso. Eu comentei por alto que uma das grandes mudanças que eu fiz foi ir simplificando meu estilo de vida desde quando eu morava em São Paulo, e aí eu saí de São Paulo e vim para Itacaré. E sabe o que eu percebi? Eu gasto muito menos do que eu gastava antes, mesmo quando eu morava em São Paulo e já tava levando um estilo de vida mais simples, eu gastava menos do que antes. E o benefício maior não é nem que eu consiga investir mais, é que eu vivo muito mais em paz, por não estar querendo impressionar, provar nada para ninguém. Eu tenho uma entrevista no podcast do meu amigo Marçal, que é o Café com Camaleão, que a gente falou exatamente dessa minha mudança de vida, de levar uma vida mais simples e conseguir investir muito mais. Tô deixando o link aqui em cima e também tá aqui na descrição do vídeo se você quiser ver essa conversa completa. Aliás, foi ele que me inspirou a fazer esse vídeo aqui de como fugir da corrida de ratos, inspirado no Pai Rico, Pai Pobre. Outra dica crucial é planejar suas finanças. Então monta uma reserva financeira, uma reserva de emergência, que nem o autor ensinou aqui, e usa essa estabilidade para você começar a investir em coisas mais avançadas a hora que você ficar confortável com isso. Eu, por exemplo, eu comecei com investimentos super simples, super seguros, como é o caso do Tesouro Selic, como é o caso dos CDBs, que são protegidos pela FGC até R$250 mil. Então, se o banco que emitiu o CDB for à falência, você recebe toda a sua grana de volta. E eu ainda continuo investindo, sobretudo, nesse tipo de aplicação. Por mais que seja economista, tenha trabalhado em bancos de investimento, tenha sido sócio de uma consultoria econômica, a gente não precisa assumir tanto risco assim. Só que o Kiyosaki também alerta, e eu assino embaixo, que a gente tem que diversificar. Para quem quer dar um passo a mais, não pode ficar investindo sempre numa coisa só. Além do tesouro, eu, pessoalmente, eu comecei a investir em outras coisas. Fundos imobiliários que eu comentei, ETFs, já tem uma grande diversificação. Uma ETF de ação, por exemplo, ela já tem uma excelente diversificação em várias ações e um custo de administração muito menor do que os dos fundos de investimentos tradicionais, que tem um cara ali por trás que vai escolher os ativos para você. A ETF, ela segue um índice, por exemplo, eu vou investir na ETF BOVA11, que é um exemplo, tá? Que replica o Ibovespa. Todas as ações do Ibovespa já estão ali dentro. O Warren Buffett mesmo fala, cara, se eu não fosse um investidor tão qualificado como eu sou, eu diria para os outros que não são investir em ETFs. Eu mesmo faria isso. Ele falou isso. E o que aumenta muito a rentabilidade das suas aplicações é deixar like nesse vídeo, né, meu bom? Já deixou o seu joinha? Custa nada. Então vamos resumir aqui. Como escapar da corrida de ratos? Agora já é um misto de Robert Kiyosaki com César Sperandio. Primeiro, se educa financeiramente. Você tem que entender como os investimentos, concentrar seu patrimônio em ativos, gera renda. E os patrimônios, as coisas que você compra que são consideradas passivos, tem um ralo drenando suas finanças. Livro, curso, até uma mentoria de investimento e de administração financeira pode te ajudar a pensar diferente. Eu não tô te vendendo nenhum curso não, mas tem gente que faz isso. Às vezes pode ser útil se você souber escolher um bom mentor. Vou ser repetitivo, mas investir em ativos e não em passivos. Para sair da corrida de ratos, você precisa focar nesses investimentos, né, e nesses patrimônios que te fizeram renda. É o meio mais democrático, mais acessível e mais regulado para você começar a construir seu patrimônio em ativos. Como eu sei que é desafiador ganhar mais, é importante você também lembrar que tem que correr atrás de se aprimorar para ter um salário maior, mas também reduzir as coisas que te geram gastos, né? Os patrimônios que te geram gastos. E quando cair seus rendimentos dos seus investimentos, e reinvestir a sua grana, porque é isso que vai gerar a famosa bola de neve dos investimentos, que vai fazer seu patrimônio crescer cada vez mais rápido, porque a grana que você investe num tesouro, por exemplo, o rendimento dela gera novos rendimentos. No dia seguinte, não é só sobre a grana investida inicialmente que vai render. O bolinho, cada rendimento que cai na sua conta todo dia, aumenta seu patrimônio e
e o rendimento do dia seguinte é sobre todo o patrimônio, inclusive o que já rendeu. É esse o ciclo que o Robert Kiyosaki mostra que os ricos eles usam para continuar sendo cada vez mais ricos, aumentando o patrimônio e tendo mais autonomia financeira. Uma das chaves para escapar da corrida de rato é não cair na tentação de aumentar suas despesas à medida que... de aumentar seu padrão de vida à medida que você começa a ganhar mais. Você pode aumentar? Pode, você merece se dar presentes de comprar coisa que você quer, morar num lugar melhor, mas esse upgrade tem que ser sempre 2 degraus abaixo do salário, do aumento que você teve. E o Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, ele também enfatiza a importância de ter uma visão de longo prazo, né? Sair da corrida de rato não vai acontecer da noite pro dia se você tá muito preso nela. Além da mudança de mentalidade, é preciso ter paciência, porque isso vai acontecer aos poucos. A consistência na construção dos seus ativos é o que vai dar resultado de verdade. Investir todo mês lá um pouquinho, sem ter aquela gana de mudar de vida de uma hora para outra, porque o segredo dos investimentos é os juros compostos. Presenteia o investidor paciente de longo prazo. Primeiros 100 mil reais são os mais difíceis da gente chegar, e depois é impressionante como os 200 vem muito antes do que veio os primeiros 100 mil, 300, 500, inclusive 1 milhão vai ficando num intervalo cada vez mais curto por conta do efeito bola de neve e de outros motivos que eu mostrei nesse vídeo aqui, que dei dicas de como chegar logo nos primeiros 100 mil para depois a coisa deslanchar. Aqui embaixo eu mostrei os 3 melhores investimentos na minha opinião para quem quer viver de renda, passando por tesouro direto, fundos imobiliários e ações boas pagadoras de dividendos. Lembrou do like? Clica nessa bolinha, se inscreve pra gente se ver amanhã.